Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma manhã de domingo para os nossos estudos do livro Ceifa de Luz. Ceifa de Luz nós estamos no capítulo 48 do livro. Hoje falaremos sobre imunização espiritual. Esse tema é bastante interessante, né? Esse título, imunização espiritual, para o período que nós estamos vivendo hoje, né? Período da a pandemia, a imunização, né? As vacinas contra o Covid e tudo mais, então bastante atual, né? Emmanuel é sempre muito atual. Então pedimos a Jesus, ao Mestre de Amor, que nos traga paz, que nos estenda tuas mãos augustas, Senhor, sempre por toda a humanidade, amparando-nos em nossas caminhadas, ajudando com os nossos egoísmos, mostrando-nos, Senhor, a cada instante como tentar extirpar ainda esses pensamentos animalescos, essas atitudes grosseiras que ainda carregamos em nós. Senhor, ampara-nos, Senhor, para que possamos conduzir-nos com mais amorosidade, com mais caridade, hoje e sempre, que assim seja. Bom, pessoal, vamos seguir. Então hoje nós estamos fazendo o estudo número 48, né? Capítulo número 48. Na verdade não é o estudo número 48, né? Comumente nós fazemos um capítulo por domingo, mas nós temos, eu não me recordo se teve algum estudo que passou disso, mas pode ser que sim. Agora, nós temos também o prefácio, né? O prefácio, ele é um estudo à parte, então nós temos no mínimo 49 estudos, tá bom? Isso já é uma marca muito legal, né? Bom dia, minha amiga, tudo bem? Seja bem-vinda. Ceifa de Luz número 48, estamos fazendo. O título é Imunização Espiritual. Tá bom? Imunização é fazer-se imune, né? Gerar resistência. Então, resistência espiritual. Como a gente sempre chama atenção nos nossos estudos, o Emmanuel, ele é muito profundo, né? Ele foge do raso. Ele, como grande educador, ele nos oferece visões abrangentes sempre, né? Nunca conclusivas e nunca restritas, sempre abrangentes. Então, a visão de Emmanuel é espiritual. Ele não está dizendo que é invisível, ou que é para o futuro, ou é para o momento depois que desencarnarmos, né? A imunização é para o espírito. E encararmos-nos como espíritos é uma necessidade para a gente, né? Todos nós somos espíritos encarnados aqui, falo aos encarnados, mas os desencarnados estão todos aqui também participando, como estão na sua casa. Então nós temos espíritos, né, conduzindo
as próprias resistências. Então a imunização é para todos, né? Tanto os que ainda têm o corpo de carne, como nós aqui, vocês estão me vendo, e os outros que estão no plano chamado invisível. Disse Jesus: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então Jesus disse isso em que momento? Onde está registrado? Está em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Capítulo 5, 6 e 7 do livro de Mateus, né, do Evangelho de Mateus na Bíblia, no Novo Testamento, ele é o que a gente chama de Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. É o centro dos ensinamentos de Jesus, né? Capítulo 5, 6 e 7 do livro de Mateus, está ali o cerne do ensinamento de Jesus. O que Jesus veio fazer na terra, houve um homem, ou vários, que anotaram, né? Que escreveram o que Jesus disse, o que Jesus nos legou. Isso está no Evangelho de Mateus, tá lá, 5, 6 e 7, comumente chamamos de Sermão da Montanha. Esse capítulo 5, essa parte do capítulo 5, Jesus fala sobre não julgar, né? Um pouquinho mais à frente, foi nosso tema da semana passada, mas ele diz que nós precisamos amar os inimigos. Allan Kardec também contribuiu para desenvolvimento desse pensamento, quando também colocou um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, todo dedicado ao amar os inimigos. Aí nós vamos tentar trazer um pouquinho, alguns apontamentos a respeito disso, tá bom? Olhando para a frase, né, Mateus 5,44, no grego antigo, né, na primeira vez que essa frase, ou toda esse texto foi organizado e divulgado, foi em grego, né? Em grego, a frase está exatamente assim. A única coisa que a gente chama atenção, né, que nos chama atenção, é a palavra para inimigo, né, que é ektros. Ektros, em grego antigo, no grego bíblico, ele quer dizer inimigo. Mas ele é a mesma palavra que é usada para falar de hostilidade e de ódio. Tá? Então pode ser odiento, pode ser hostil ou pode ser inimigo. Então, para a gente aqui no nosso português, na atualidade, quando a gente fala de inimigo, a gente pensa em alguém que não gosta da gente, né? Isso é a nossa maneira rasa de entender o que Jesus estava dizendo. Então Jesus pediu para que nós amássemos os nossos inimigos. Então, o primeiro entendimento que a gente traz disso é: eu devo amar aquelas pessoas que não gostam de mim. Essa é a primeira coisa que sobressai. Então, aquele não gosta de mim, ele já demonstrou que não gosta de mim, já demonstrou que ele é contra as coisas que eu falo, ele me olha de um jeito estranho, né? Ah, mas Jesus pediu para eu amá-lo. Como é que eu vou amar uma pessoa que não gosta de mim, né? Então, por isso que a gente tenta aprofundar um pouco mais nessa literatura, nisso que Jesus nos legou, né? Então, não é bem isso, gente. O inimigo aqui não é alguém que se tornou seu adversário. É simplesmente alguém que é hostil e odiento para com as vossas ideias. Fica mais fácil de pensar? Fica. Por quê? Porque são pessoas contrárias ao que você pensa e ao que você julga ser o correto, não necessariamente a você. Isso está perfeitamente explicado no primeiro
no primeiro desenvolvimento dessa imunização espiritual que o Emmanuel faz a lição de hoje. Bom dia, Ana Amélia, seja bem-vinda. Olha o que o Emmanuel fala. Temos efetivamente duas classes de adversários. Duas classes de adversários. Aqueles que não concordam conosco e aqueles outros que suscitamos com a nossa própria cultura de intolerância. Os primeiros são inevitáveis. Repontam da área de todas as existências. Mormente quando a criatura se encaminha para diante das trilhas de elevação. Nem Jesus viveu ou vive sem eles. Então, nós temos, vamos chamar de adversários. Nós temos adversários que são inevitáveis, né? Como Emmanuel deixa bem claro, Jesus os teve e os tem até hoje, né? Então, são aquelas pessoas que são contrárias aos nossos pensamentos, são diferentes da gente. Eles, não estou dizendo quem é melhor, quem é pior, não é isso, são só diferentes. Então, os diferentes, esses não tem jeito, gente. A gente vai tentar conviver da melhor maneira possível. Só que os outros, a outra classe, aquelas que a gente vai amealhando com a nossa falta de tolerância, né? Com a nossa falta de paciência, com a nossa incompreensão, com o nosso ceticismo, né? Com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, esses aí poderiam ser evitados. Para a gente falar disso, nós fomos buscar assim, o que a gente teve de inspiração para a literatura de uso do estudo de hoje, tá bom? No livro, para falar sobre esse assunto, no livro Seara dos Médiuns, Espírito Emmanuel, literatura do Chico, que explica e estuda o livro dos médiuns, tá? No seu capítulo 38, intitulado Faixas, é esse livrão aqui, ó. Intitulado Faixas, que tem a ver com sintonia, que tem a ver com aproximação, né? Então, nós nos aproximamos sempre e nos sintonizamos com aqueles que nos permitem isso e que a gente também dá permissão. É sempre uma via de mão dupla, né? A gente sempre fala isso nos estudos. Então, nós estamos vivendo próximos daqueles que sintonizam conosco. Essa sintonia, ela está baseada numa lei que nos aproxima, né? Que é a lei de afinidade. Então, nós somos afins. Nós hoje aqui, nós quatro que estamos assistindo esse estudo, a minha amiga Célia, a minha amiga Ana Amélia, a minha amiga Ana Maria e eu, mais os desencarnados, claro, temos uma afinidade. Neste domingo nós nos encontramos em pensamento, estamos aqui falando sobre um assunto que vai trazer um benefício para a gente, com certeza, porque nós estamos com vontade que isso aconteça. Então isso é afinidade, né? O Emmanuel fala sobre faixas, então, faixas vibratórias, nesse capítulo 38. E ele chama atenção para 3 quesitos que acontecem antes de rolar a afinidade, né? Antes de acontecer essa aproximação psíquica. Ele chama atenção para a experiência do indivíduo, para o estímulo e para a inspiração que o envolve. Todos nós, né? Todos nós. O que é a experiência? A experiência é o conjunto de todos os nossos pensamentos, de todas as nossas ações, de quem nós somos. Então, nós todos somos experiências vivas. Todos nós. Nós temos vivências em determinados e inúmeros campos de atuação, tanto agora quanto no passado, em outras encarnações ou 10 anos atrás. E com essas experiências nós nos projetamos à frente, para o dia de amanhã, por exemplo. Tá bom? Então as experiências são nossas. Elas são intocáveis. Cada um tem a sua. O estímulo. O estímulo é algo
externo. São fatores que acontecem alheios à nossa vontade. Nós não temos ação sobre eles. Eles não estão ligados ao nosso querer, à nossa vontade. Eles simplesmente acontecem. Então são circunstâncias que nos impelem a pensar, né? Por exemplo, você está caminhando na rua e passa por você uma pessoa correndo, né? Essa pessoa passou correndo por você. Você tomou até um susto porque você não esperava, né? Passou correndo. Simplesmente um fato corriqueiro que aconteceu à sua frente. Você não sabe se ela estava correndo de um bandido, você não sabe se ela estava correndo fazendo atividade física, você não sabe se ela estava correndo atrasada para pegar o ônibus, você não sabe nada, ela simplesmente passou correndo. Então é um estímulo aos nossos pensamentos. Vem as coisas da sua mente, de acordo com as suas experiências. Então, tudo aquilo que eu vivo, tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu sou, me impele a pensar a respeito de um estímulo. Ok? Então o segundo ponto é o estímulo. Experiência, estímulo e inspiração. A inspiração também é externa. Mas a inspiração, ela se emiscui, ela se mistura com as nossas experiências. Aí vem o meu julgamento, né? Aí vem a minha formatação do meu pensamento. Aí vem todo o processo íntimo que eu tomo a partir daquela cena ou estímulo que me aparece. Puxa vida, essa pessoa fazendo atividade física essa hora, nossa, nesse calor de Ribeirão, nesse sol escaldante, só deve ser louco. Esse foi o estímulo que eu aceitei. Foi um estímulo, uma inspiração que eu aceitei. Ela veio externa, né? São pensamentos que banham os nossos corpos, né? Chegam, cruzam os nossos espaços, como o próprio Emmanuel diz, o André Luiz também fala isso em toda a sua obra, é um mar de pensamentos, né? E a gente pega aqueles que nos fazem felizes, ou que nos completam, ou que são parecidos com os nossos. Então, isso é inspiração, é o conjunto dos pensamentos alheios que nós aceitamos, né? Ou que nós procuramos. Entendem? Todos esses aspectos, quem nós somos através das experiências, os estímulos que são alheios à nossa vontade e as inspirações que nós colhemos dessa cena, desse momento, através da nossa experiência, esses três aspectos nos colocam numa faixa vibratória, num ponto de sintonia. Então, isso é fundamental para a gente pensar em amar o inimigo, né? Ou amar aqueles que não gostam de nós, ou conviver com as pessoas que ainda são hostis, mas que Deus nos colocou à frente delas. Ou quem sabe nós mesmos não somos os hostis, né? Então, tudo isso aí nos impele ao pensamento, à meditação positiva. Certo? Vamos continuar? Vamos ler mais um pouquinho do Emmanuel, depois a gente busca o resto da literatura que a gente separou para hoje. Continuando, imunização espiritual. Os segundos, né, que são aqueles que nós poderíamos evitar, são os nossos adversários que nós poderíamos evitar, só que muitas vezes, por causa das nossas experiências, por causa do estímulo externo e por causa daquela inspiração que a gente busca, nós amealhamos adversários. Nós poderíamos evitá-los, né? Modificando as nossas experiências. O estímulo não tem como, né? Mas como eu enxergo esse estímulo e o que eu busco nessa inspiração? Qual inspiração eu busco? Eu poderia evitar os adversários.
É isso que o Emmanuel está dizendo. Isso é imunização espiritual. Então esses segundos, que são os adversários que poderiam ser evitados, são aqueles cujo aparecimento podemos e devemos evitar. Para isso, enumeremos alguns dos prejuízos que angariaremos na certa, criando aversão em nosso caminho. Aí ele faz uma listinha, pessoal, bastante enfática, né? A listinha do que vai acontecer se nós buscarmos através das nossas da inspiração que a gente aceita, né? Esses inimigos, né? Esses adversários. Se nós deliberadamente, através da nossa vontade, porque tudo é conduzido pela nossa vontade, nós todos buscarmos isso, né? O que vai acontecer? Segundo Emmanuel, focos de vibrações contundentes, centros de oposição sistemáticas, né? Dificuldades, diferenças, ameaças silenciosas, portas fechadas ao concurso espontâneo, opiniões quase sempre tendenciosas a nosso respeito, suspeitas injustificáveis, propósito de desforços, antipatias gratuitas, prevenções e sarcasmos, aborrecimentos, sombras de espírito. Então assim, e aí ele chama a atenção ainda, ele diz que qualquer uma desses quesitos que podem acontecer conosco, né, angariando adversários gratuitamente, através da nossa vontade, qualquer uma dessas parcelas, elas nos serão assim muito amargurosas, né? Elas nos trarão muita dificuldade. Uma só delas, imagina todas. Então assim, é possível evitar, né? É possível evitar. No livro Missionários da Luz, do André Luiz, capítulo 3, o mentor da obra, na verdade ele é um mentor, se eu não me engano, de 2 livros do André Luiz, do Missionários da Luz, que é o número 3 da sequência, né? E o Mensageiros também, que é o 2. Eu acho que é o Alexandre, nos 2 livros. Bom, independente de quem seja. Nessa parte do livro, da história, o André Luiz e o mentor Alexandre, eles vão a um centro espírita, né, para avaliarem um trabalho mediúnico. E a gente que trabalha com mediunidade e tá junto num trabalho mediúnico lá da casa, por exemplo, isso é muito legal de ler, legal e preocupante, né? Porque eles mostram os bastidores e como o pensamento da gente é importante, né? Nós vamos só trazer um apontamento desse livro só para justificar a questão da invigilância, né? A invigilância dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, porque a experiência ela não pode ser alterada no passado, isso já aconteceu, mas eu posso pensar a respeito dela, né? Eu posso modificar a minha experiência de uma maneira positiva para o amanhã, né? Melhorando a minha leitura, melhorando os meus convivas, né? Os momentos que eu tenho de lazer, os momentos que eu tenho com a minha família, com as pessoas que eu gosto, né? Os bons dias que eu dou. Então tudo isso aí são tijolos que a gente vai levantando essa parede, né, que nos imunizará contra a questão dos adversários, né? Bom, o André Luiz fica estupefato quando ele passa a enxergar vibracionalmente esses espíritos que estavam ali para trabalhar com mediunidade, os encarnados, tá? Quando ele começa a verificar o corpo físico e o corpo perispiritual desses moços, dessas pessoas que estavam lá, né?
nós relacionamos aqui um moço que era o psicógrafo do grupo, fazia psicografia, e ele enxerga o seguinte: as glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade. Então, assim, a epífise dele, né, que é uma glândula que ele tem no centro, que nós temos todos no centro do nosso cérebro, que tem a ligação da mediunidade, né, ela era fraquinha, não iluminava nada. Parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros. Olha só, ela parecia assim uma lâmpada que estava envolvida por pequenos grânulos escurecidos, negros, que não deixavam a luz brilhar. Começavam a movimentação sob a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretrais, invadindo os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas, situavam-se no epidídimo, onde absorviam famélicas os embriões dedicados à vida orgânica. Estava assombrado. Que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros na mesma faina de destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? Gente, o que o André estava vendo? Ele estava vendo o aparelho reprodutor daquele moço, né? O pênis, né? A uretra, toda aquela parte ali a próstata, a bexiga. Então ele estava vendo todo o aparelho reprodutor daquele homem. Ele tinha percebido que ali era a raiz para aquele moço da falta de luminosidade da glândula epífise. Esses corpúsculos negros, eles se estendiam da epífise e passavam por todo o aparelho reprodutor. A gente já estudou também e sabe que o centro de força básico, ou vulgarmente chamado como chakra, o André Luiz não chama de chakra, tá? A gente prefere centro de força, mas pode ser entendido como chakra. O centro de força básico ou sexual, ele é base da criação, né? Ele não tem a relação rasa que a gente imagina que seja com o sexo, né? Procriação. A força sexual, ela é a força geradora das nossas energias espirituais. É muito mais profundo do que o sexo carnal, vamos chamar assim. É muito mais que isso. É a força geradora de toda a energia orgânica dos nossos corpos, tanto o corpo físico, que é o mata-borrão, quanto os corpos sutis, por exemplo, perispírito, duplo etérico e vários outros corpos que a gente tem, né? Corpo mental. Então, toda a parte criacional desse homem, só para a gente passar por cima, tá, gente? Bem básico, para a gente não aprofundar muito, que não é a intenção, não é a intenção da gente, né, nesse momento. Todas as nossas atitudes, né, elas se revelam por se mostrar, né? Elas se mostram através do nosso corpo físico. E ele estava enxergando, né, o conjunto de pensamentos materializado nesses corpúsculos que tinham vida própria, né? Eu fico imaginando o que seria isso, né? Fico imaginando assim pequenos insetos ou movimentando pelo corpo dessa pessoa, corpo sutil, né? Corpo sutil,
Então, assim, tudo isso aí nos leva a repensar as nossas experiências, que é o que a gente mantém de possibilidade. Por quê? Porque o estímulo é externo, né? E a inspiração é aquilo que nós escolhemos. É a gôndola do supermercado, né? Eu pego esse ou eu não pego aquele. Então isso aí são escolhas que vão contribuir para a nossa experiência. Para a gente só falar um pouquinho dessa questão das forças sexuais, para vocês perceberem o tanto que isso é importante, no livro Forças Sexuais da Alma, do Jorge Andréa, ele usa uma gravura. Gente, vocês me perdoem, mas eu fiz foi hoje de manhã, tá? Eu fiz aqui espécie de um esqueminha, só para mostrar como é que funciona, né, a troca do nosso consciente com o inconsciente. Nós temos uma psique, né? Isso aqui é um esquema, tá, gente? Não é assim. Mas, nós temos um círculo mais profundo, que o Jorge André chama de inconsciente puro. Nós temos um círculo mais externo, que ele chama de inconsciente profundo. Nós temos um espaço intermediário aqui, quase já na borda exterior, que ele chama de inconsciente atual. E nós temos o CF, que é o corpo físico, que é a borda. Tá? O que é isso? Como é que isso vai caber no estudo de hoje? Esse é o esquema do nosso psiquismo, né? Como funciona a nossa mente? Como funciona o querer da gente, né? As nossas experiências, que a gente chamou atenção aqui hoje, né? Elas estão armazenadas no nosso inconsciente puro, lá na profundeza, bem íntimo, profundo. Né? Nós vivemos com parte desse inconsciente profundo, não todo ele, parte desse inconsciente profundo. Esse inconsciente, ele vem à tona através das forças centrífugas e centrípetas, né? Indo e vindo, conforme as nossas necessidades, conforme os estímulos e seguindo as nossas inspirações. Olha como encaixou o estudo, né? Então está lá no nosso íntimo. Ele vem rompendo essas camadas até ele se exteriorizar. São as nossas experiências. E aí a gente se relaciona com isso, com o que vem de estímulo, com o que é externo, né? Vem o estímulo, eu me relaciono com esse estímulo, que é a inspiração tomando forma. Eu recebo essa inspiração e pego ela para mim. Eu gero uma nova experiência, essa experiência eu interiorizo. Por quê? Porque eu vivi isso. E aí eu trago para dentro e vou armazenando lá no meu inconsciente profundo. Então é uma eterna troca. Agora, dependendo da maneira com que eu processo essa troca, dependendo da maneira com que eu escolho ou não modifico as experiências do meu passado ainda animalesco, eu contribuo para a criação de adversários, né? Que a literatura bíblica chama de inimigos, que o Emmanuel chama atenção para os inimigos que podem ser evitados, porque existem aqueles, os adversários, segundo ele mesmo, Jesus os tinha e os tem, então eles não serão evitados, são simplesmente adversários da paz, da luz, da vontade, do desejo no bem. Só para finalizar então com Emmanuel, fácil inferir que apenas lesamos a nós mesmos fazendo adversários, tanto quanto é muito importante saber tolerá-los e respeitá-los sempre que surjam contra nós. Compreendamos assim que quando Jesus nos recomendou amar os inimigos, estava muito longe de induzir-nos à conivência com o mal, e sim nos entregava
a fórmula ideal do equilíbrio com a paz da imunização. Então, ele não está... Quando Jesus fala de amar os inimigos, segundo Emmanuel, ele não está longe de pedir para a gente que a gente passe pano, né, para o mal, ou que a gente faça mal para nós mesmos. Não é isso. Para a gente não fugir do que o Emmanuel diz. Nesse quesito, ele busca uma forma para a gente se equilibrar e buscar essa paz através da imunização, né? Então, nós tentamos aqui, gente, vagamente, isso é um estudo que daria assim horas, nós não temos esse tempo. Então, foi um estudo para mostrar que as nossas experiências, elas podem ser alteradas todos os dias. A gente pode melhorar as nossas experiências, as nossas vivências, aquilo que a gente carrega. Todo dia a gente pode mudar isso, né? Vibracionalmente. Os estímulos não. Os estímulos são coisas externas, né? Que acontece a nossa revelia. Agora, a inspiração, ela é o resultado do meu desejo e aquilo que eu busco para mim. Então, se eu me imunizar pensando que eu não desejo e não vou gerar novas inimizades, eu não quero isso para mim, né? Eu não vou entrar em contendas, eu não vou brigar por política, eu não vou brigar pela economia, eu não vou brigar porque o outro pensa de uma maneira religiosa diferente da minha. Eu não quero isso, eu quero paz. Com esses novos espíritos que nós poderíamos criar inimizade, nós não criaremos. Isso é uma imunização espiritual, segundo Emmanuel. Tá bom? Obrigado pela presença. Valeu, pessoal. Bom domingo para todo mundo. Beijo no coração. Desculpem. Estou aqui de novo. Antes do beijo. Nas próximas 2 semanas, nós não teremos estudo, tá bom? Festas, família, viagens. Então nós vamos dar um tempinho nessas próximas 2 semanas e a gente volta no começo do ano. Tá bom, pessoal? Dia 9. Tá bom? Dia 9 de janeiro estaremos de volta aqui com os estudos aos domingos. Tá? Encontro marcado, hein? Dia 9. Beijo.